Terminou agora esse empate vergonhoso entre Juventude e Bahia, Juventude 1, Bahia também 1. E assistindo o jogo, meu povo, sendo bem sincero com vocês, a impressão que eu tive era que o Juventude precisava ir para a Libertadores direto e o Bahia, enfim, já cumpriu seu objetivo no campeonato, que era classificar para a Libertadores, e acabou o campeonato. Agora é só cumprir tabela nos próximos 2 jogos. Eu vou falar um pouco sobre o que foi esse Juventude 1, Bahia também 1, trazendo a minha opinião também em relação à partida. A sensação que eu tenho é justamente essa, de que o campeonato para o Bahia acabou, porque o comportamento hoje dentro do campo é inaceitável. Para um time que quer ir para a Libertadores de forma direta, não pode se dar o luxo de fazer uma partida como fez hoje no Alfredo Jaconi. O Juventude, mesmo com todas as suas limitações, mesmo com todos os problemas, mesmo com o nervosismo aparente dentro do campo, terminou o jogo melhor e merecendo vencer a partida. O Bahia pouco produziu no segundo tempo e pouco esteve próximo de vencer o jogo. Teve algumas oportunidades, no final teve uma chance até clara, poderia ter saído o segundo gol, mas o Bahia não era merecedor de vencer aquele jogo se aquela bola entrasse, porque o time jogou muito mal no segundo tempo. E enfim, vamos destrinchar isso aqui. Já peço o teu like aqui, já peço também que você deixe a tua opinião nos comentários, o que é que você achou da partida e obviamente também, né, o que é que você achou do resultado. E é isso, peço que você se inscreva se você ainda não for inscrito para poder ajudar o canal. Vamos começar esse vídeo aqui pra gente não perder tempo. O Rogério manteve a mesma escalação que ele vem utilizando nos últimos jogos, Acevedo como titular, a permanência do Everton Ribeiro no time titular e tudo mais. E o Bahia, enquanto o Everton Ribeiro esteve em campo, foi um time que conseguiu ter bons momentos. O Bahia começou o jogo um pouco mais ou menos, depois foi crescendo no jogo, até que chegou o primeiro gol com o Ademir. Everton Ribeiro em campo ajudava o time a ter criação na parte ofensiva. O Bahia tinha qualidade na chegada, a bola sempre passava pelos pés do Everton Ribeiro, que sempre conseguia finalizar a jogada, né, com uma jogada ali diferente, arriscava alguma situação, ou até um passe mesmo que ele encontrava e deixava algum companheiro na cara do gol, ou em boas condições, né, de finalizar, de fazer um cruzamento e tudo mais. Então, enquanto ele esteve em campo, mais uma vez, o Bahia conseguiu produzir, o Bahia conseguiu ser um time competitivo. A partir do momento que o Everton Ribeiro, no segundo tempo, é substituído, para mim o time do Bahia desanda completamente. Mas antes de entrar no segundo tempo, falando ainda sobre o primeiro tempo, o gol que o Bahia tomou, para mim, é inacreditável. O Gabriel Xavier marcou o ar, marcou o campo, marcou qualquer coisa, menos o atacante do Juventude. A falha primeiro para mim também é do Gilberto, né? O jogador do Juventude tem muita liberdade para fazer o cruzamento, ele teria que estar um pouco mais próximo ali para até tentar interceptar. Não, claro, né? Não, ele precisava fechar, né, a linha defensiva, mas acho que ele estava muito distante da jogada. E o Gabriel Xavier, que deixou o jogador do Juventude, que me fugiu o nome agora que fez o gol, mas deixou o jogador do Juventude dominar a bola, ele estava de costas, ele dominou a bola, girou e finalizou e fez o gol. Dentro da área, quase dentro da pequena área, para mim isso é inaceitável. Gabriel Xavier, nessa temporada de 2025, mostra porque que ele foi reserva, mostra porque que ele não conseguiu em nenhum momento a titularidade novamente, depois da entrada do David Duarte. E o David Duarte mostra o quanto ele faz falta, porque eu acho que esse tipo de lance o David Duarte ele não permitiria. Já teve vários erros na temporada também e tal, mas o David Duarte fez uma temporada muito mais acima do que o Gabriel Xavier, e esse tipo de lance o David Duarte não permitiria. Então é um erro defensivo do Bahia que custa caro, e mostra também um pouco dessa sangria defensiva do Bahia, mais uma vez sofrendo gol como visitante. E se você analisar a maioria desses gols que o Bahia sofreu jogando fora de Salvador, foram os gols bestas, né? Gols que o time pouco sofre, né, para tomar o gol. O Bahia toma gol muito fácil e esse tipo de lance mostra justamente isso. O Gabriel Xavier marcando o cara a 1000 metros de distância. O jogador do Juventude domina a bola dentro da pequena área de costas, vira e faz o gol. Para mim isso é inaceitável. E aí o segundo tempo o Everton Ribeiro é substituído ali por volta dos 15 minutos, mais ou menos isso aí, e o time completamente desanda de novo. Assim, o Bahia não tem mais criatividade. Aí entra o Eric, o Rogério para mim também foi culpado nessa situação. Tudo bem que o Rodrigo Nestor já estava em campo, né? Ele entrou no lugar do Jean Lucas, que foi substituído no intervalo, mas o Rodrigo Nestor não é um jogador tão criativo quanto o Everton Ribeiro, ou não é um jogador para comandar o meio de campo, um jogador que consegue criar boas situações de gol, como o Everton Ribeiro, ou até mesmo como o Cauli, que estava no banco de reservas. E aí o Rogério, para mim, entra como um dos responsáveis por esse empate também, pela falta de ousadia no segundo tempo, pela falta de criatividade, até para fazer com que o time crescesse de novo no jogo. O Everton Ribeiro sai e, infelizmente, o Bahia
desliga do jogo, o Bahia não consegue mais jogar. O Bahia, depois que o Everton Ribeiro saiu, não jogou mais, não conseguiu ter mais bons momentos. Aí ficava o Eric tentando criar, mas sem criatividade, o Acevedo ali tentando alguma coisa, mas também sem muita criatividade, o William José, que não fez uma boa partida no dia de hoje, faltava opção pro Bahia, faltava mais chegada, enfim, faltava tudo pro Bahia conseguir ter um ataque melhor no segundo tempo. Aí vieram as modificações, o Cauli acabou entrando depois ali no final no lugar do William José, o Thiago acabou entrando no lugar do Eric Pulga, mas mesmo assim não conseguiram corresponder à altura, não conseguiram mudar a cara do Bahia no segundo tempo, e o Juventude foi crescendo e terminou o jogo sendo melhor na partida. Para mim, como eu falei, esse resultado mostra a falta de ambição que o Bahia nesse momento apresenta no campeonato, porque é inadmissível o time jogar fora de casa, precisando muito do resultado, jogando contra um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, o Juventude, depois do Sport, ou ao lado do Sport, é um dos piores mandantes desse campeonato. Um time super limitado, num momento muito difícil, muito nervoso em campo. O Bahia é muito mais time, é muito superior. Deveria ter aproveitado esse jogo para conseguir fazer 3 pontos e para continuar buscando a vaga direta na Libertadores. Não tem conversa, todos os jogos no Campeonato Brasileiro são difíceis, ainda mais quando você joga como visitante. Mas os times que estão na parte de cima da tabela são os times que conseguem, mesmo em circunstâncias adversas, complicadas e difíceis, conseguem fazer bons resultados. E o Bahia, nesse Campeonato Brasileiro, literalmente não conseguiu fazer isso. A 7ª colocação para o Bahia é muito bem colocado, porque assim, o time não consegue dar passos para frente, o time não consegue chegar como visitante. O Bahia é um time muito frouxo quando joga fora de Salvador. Pode jogar contra qualquer equipe, o time vai continuar agindo da mesma maneira. Eu tô tentando ser racional, assim, claro, mantendo a minha insatisfação com o resultado, mas tentando ser racional, porque assim, meu povo, você jogar no Campeonato Brasileiro, você quiser almejar algo maior, você quiser chegar a uma Libertadores de forma direta, você quiser brigar pelo título, você precisa primeiro, né, além de vencer em casa, vencer fora também. Claro que você não vai poder vencer todos os jogos, mas esses jogos contra os times de baixo da tabela, os times que você sabe que é muito inferior tecnicamente ao seu time, você precisa vencer, ou pelo menos você precisa pontuar mais. O Bahia enfrentou Fortaleza, enfrentou Sport, enfrentou Juventude e não venceu nenhum dos 3 como visitante. O Bahia jogou contra o Fortaleza no Castelão, jogou contra o Sport na Ilha do Retiro, agora contra o Juventude no Alfredo Jaconi e não conseguiu vencer nenhum jogo. Enfrentou o Santos também, se eu não me engano, no início do campeonato na Vila Belmiro e terminou empatado, 2-2. Enfim, vários jogos contra os times de baixo da tabela que o time não conseguiu vencer. Aí joga contra o Palmeiras e ganha. Vai entender uma coisa dessa. Mas enfim, é aquilo que eu falei no início do vídeo, eu mantenho também. Parece que o Campeonato Brasileiro pro Bahia já acabou. Eu não sei qual vai ser a desculpa do Rogério, mas vai ter que ser valorizado o empate. É um jogo difícil contra um adversário que tá ali brigando na parte de baixo da tabela, vem melhorando e tal, aquela coisa toda, mas o resultado hoje, o triunfo era inegociável. Ou pelo menos a parte comportamental era inegociável. E o Bahia não apresentou isso no jogo de hoje. O comportamento para mim foi inaceitável. O Bahia não poderia entrar no jogo da forma como entrou e o empate foi lucro depois desse segundo tempo, porque o Ronaldo fez várias defesas absurdas que poderiam, né, não acontecer, e o Juventude vencer o jogo normalmente, porque o Juventude foi melhor e merecia o resultado positivo. Eu tô sendo sincero com vocês, o Juventude merecia ter ganhado essa partida por tudo que produziu no segundo tempo, e o Bahia merecia ter saído como perdedor, né, como derrotado, por tudo aquilo que não fez na segunda etapa. Então, foi um primeiro tempo bem mais ou menos, o Bahia foi bem até o gol, e depois que sofreu o gol de empate, o time caiu muito na partida, caiu muito de produção, e aí depois no segundo tempo, a saída do Everton Ribeiro foi o fim do Bahia no jogo, e tudo que veio depois foi consequência disso, tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, não esquece de comentar abaixo aqui a tua opinião, não esquece de ter deixado o like se você assistiu o vídeo até aqui, até o próximo vídeo, valeu, tchau!